Então as eleições acabaram de começar e ficar muito divertidas, porque foi denunciado anteontem no sábado e ontem várias informações saíram de um esquema de várias empresas ligadas ao PT para contratar blogueiros, para contratar gente no Twitter, para postar pauta a favor de candidato do PT, o que é crime eleitoral. Isso tem várias implicações e dá uma discussão muito divertida, que é o resto desse vídeo, vamos lá. A coisa toda começou com uma denúncia sábado de noite, pesquisas domingo o dia inteiro, e isso agora que está sendo publicado é o que a gente sabe até amanhã de segunda-feira, 27 de agosto. Mais informações podem sair ainda, e inclusive informações estão sendo destruídas no processo, mas enfim, vamos lá. Começou com uma denúncia no Twitter de uma pessoa que falou assim, eu fui contratada para ajudar a divulgar, assim, pautas de esquerda, pautas legais, pautas boas, assim, direitos LGBT, olha só, os pobres, educação, saúde, aquela coisa, assim, que muita gente... Bom, todo mundo se preocupa, né? Quem que, assim, que fala, não, tem que ter um pouco de pobre, assim, porque senão a sociedade se folga. Não, todo mundo quer acabar com a pobreza, todo mundo quer acabar com a ignorância, todo mundo quer saúde boa, a gente discorda nos meios, ok? Mas isso é importante estabelecer. Muita gente de esquerda é de esquerda por causa dessas pautas, não é assim, um comunista pago pela... blá, 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 e faz essas coisas de boa vontade, de boa fé, ok? Só porque uma pessoa discorda politicamente de você não quer dizer que ela é um canalha, vamos entender isso. Mas essa pessoa foi chamada para participar disso, e no meio, né, de receber as pautas para falar as coisas no dia, para gerar uma comoção e tal, quem sabe levar o discurso mais uma certa direção, percebeu que, na verdade, aquilo ali era campanha política para candidatos do PT. E, inclusive, a coisa que estranhou mesmo foi divulgar um candidato do PT ao governo do Piauí, um Wellington Dias lá. Daí você olha e fala, mas escuta. E ela questionou, mas escuta, isso aqui tá estranho mesmo, eu não conheço o cara, por que eu vou divulgar qualquer candidato? Pô, e... Aí, quando começou a fazer pergunta, foi excluído o negócio, foi chutada pra fora, bate aquela bandeira de opa, escuta aqui, e denunciou a coisa toda. Inclusive, eu quero parabenizar essa pessoa. Como eu falei lá atrás, assim, muita gente, a maior parte das pessoas de esquerda tem boas intenções, não são comunistas revolucionários, são pessoas que concordam com pautas de esquerda, porque vem, a esquerda tá defendendo isso, eu me preocupo com isso, então eu vou pra lá, ok? E essa pessoa participou de uma coisa, ao que tudo a gente consegue ver de boa fé, e quando viu que tava errado, denunciou. Então, assim, parabéns por ter feito isso, obrigado por ter feito isso, sabe? Muita gente erra, isso acontece, todo mundo já errou, isso é normal da vida, mas a pessoa admitir isso e vir da publicidade, isso é legal e a gente deveria receber bem essa pessoa, até porque isso cria, né, um ambiente onde pessoas que estão vendo essas coisas erradas vão vir reportar isso, que elas sabem que o outro lado, digamos assim, não que exista dois lados, mas enfim, vai receber isso bem, não vai assim falar, não, você trabalhar com os caras, então você é irredimível, sabe? Vamos acabar com essa história, porque isso aí é a mesma coisa que muita gente critica em alas da esquerda que fala aquelas coisas tipo, todo homem é estuprador, todo branco é racista, né? Não seja isso, só que do outro lado, ok? Vamos receber essas pessoas bem, obrigado por ter feito essa denúncia. Mas enfim, e aí o cheiro estranhou e começaram a investigar, e essa informação de estrutura que eu vou passar para vocês foi toda erguida pelo Spotnix, eles me deram os dados também para eu fazer o vídeo aqui para vocês, mas o Spotnix vai soltar um vídeo muito mais complexo, muito mais aprofundado, detalhado, mais no fim do dia lá no canal deles, se inscreva para ver lá, mas em resumo, o que aconteceu? A empresa que contratou essa pessoa que fez a denúncia se chama LaJoy. Inclusive o site dela já deixou de existir, não existe mais, mas a dona da LaJoy já confirmou que foi subcontratada por uma empresa chamada BeConnected. Essa empresa BeConnected tem uma conexão com uma outra empresa chamada Venture Builder Studio. Essas duas empresas são fundadas pelo mesmo cara, e esse cara trabalhou dentro de uma das secretarias do estado de Minas Gerais, cujo governador é o petista Fernando Pimentel. E o secretário da pasta era o deputado federal, na época que o cara trabalhava, né, o deputado federal Miguel Correia, que agora é candidato ao Senado na mesma chapa que a Dilma. Então, esse cara que trabalhava na pasta do Miguel Correia é fundador dessas duas empresas, e essa Venture Builder Studio é importante porque ela também contratou twitteiros para fazer posts pró-esquerda e tudo mais por R$ 1.500 por mês, né, porque CLT é pros outros. Mas então ela já fez essa contratação, quer dizer, o que a LaJoy estava fazendo, outra empresa cujo fundador é o mesmo estava fazendo também. Então você fala assim, tá meio parecido aqui, né? Inclusive tem gente que já confirmou que participou, tem já uma confirmação de que recebeu, né? Enfim, aí tem essas duas empresas e a outra empresa, né, a Venture fez essa contratação, a outra que foi fundada por esse mesmo cara,
se chama Be Connected. E aí, quem que são os donos, quem que são os proprietários dessa empresa chamada Be Connected? É aí que o negócio começa a ficar realmente divertido. Bom, tem dois caras. Um deles foi assessor parlamentar do deputado Miguel Correia, do PT, que agora é candidato ao Senado junto da chapa da Dilma Rousseff. Ele, inclusive, viajou com o dinheiro do gabinete e algumas das cidades que ele viajou coincidem com cidades de políticos que foram promovidos por esse esquema todo. Aí, quem que é o outro sócio? Esse outro sócio também é sócio de uma outra empresa. Essa empresa postou, né, na App Store um aplicativo que monetizava, olha só, postagens, que era como a galera recebia. Então, você era contratado, tal, entrava lá. Aí esse aplicativo gamificava suas postagens e você recebia pelas postagens que você fez e tudo mais. Então assim, dos dois sócios da Be Connected, né, os dois donos, um trabalhava para Miguel Correia e o outro também é sócio do negócio que o aplicativo onde recebia a galera que participava desse negócio. Olha que divertido. E esse segundo cara também é sócio de uma outra empresa, só que daí quando você verifica quem que é o dono real dessa empresa, né, desse site, numa empresa chamada Follow Now, o dono real é o deputado federal Miguel Correia, do PT. Então, assim, uau, tá ficando legal pra caramba esse negócio. Inclusive, endereços coincidem e tudo mais, é uma estrutura bem interessante aí. É um monte de empresa, um monte de disfarçando com a outra, uma subcontrata com a outra, mas você vê claramente o esquema. Blogueiro vai lá, faz as postagens, recebe e tal, e tudo traça de volta pra um cara. O que não significa necessariamente que esse cara era o cabeça do esquema, ele podia muito bem também ser um laranja ou alguma coisa dentro, com o PT, honestamente, a gente não sabe qual é o tamanho da estrutura, mas é o suficiente pra gente olhar e falar, tá interessante o negócio aqui. Quer dizer, você tem um deputado federal com várias do PT, que trabalhou pro governo do Fernando Pimentel, governador de Minas Gerais, conectado a um monte de coisa pra fazer postagens a favor de outros candidatos. Isso é o que a gente consegue ver a partir dos dados agora, e a partir daí vira conjectura, vira coisas interessantes que podem acontecer. Porque daí você pode falar, bom, será que foi contratado? Não sei, porque vai ter que fazer uma investigação, certo? O que vai ter que ser investigado é, então, abrir as contas dessas empresas e ver quem que pagou isso aqui, de onde que veio, o que que é esse dinheiro, quem que pagou, cadê o contrato? Tem contrato? Não tem contrato? Então vocês estavam divulgando alguém sem ter... Escuta isso aqui, mas isso aqui tá estranho. E isso tudo vai acontecer, porque você vai ter uma investigação do Ministério Público Federal, do MPF, porque isso configura crime eleitoral. É publicidade eleitoral, é publicidade de um candidato sem anunciar que tá sendo pago, e o cara tá fazendo uma publicidade e não anuncia que é, então é crime eleitoral. E é curioso, inclusive, que o e-mail de recrutamento para esses caras dizendo, não, gente, é importante ressaltar que isso não é crime. É sim. Mas, bom, vai ter essa investigação e aí a gente vai ver o que acontece. O que é basicamente certo é que essa investigação não vai terminar antes do fim das eleições, isso vai demorar muito para acontecer ainda, mas coisas muito interessantes podem sair daí, porque Minas Gerais é um estado curioso, é um estado engraçado, assim, já tem outras coisas. Porque caso você lembre bem, assim, eu fiz um vídeo começo do ano passado sobre a agência Pepper. Vocês estão lembrados dessa? A agência Pepper ajudou a fazer boa parte da publicidade da campanha da Dilma Rousseff e estava fazendo delação premiada porque recebeu pagamento de empreiteira, sendo que essas empreiteiras tinham recebido empréstimos do BNDES na época em que quem controlava basicamente esses empréstimos serem dados ou não era um tal de Fernando Pimentel, atual governador do estado de Minas Gerais, e a Pepper inclusive estava sendo acusada, né, de pagar os cartões de crédito da esposa do Fernando Pimentel. Então assim, e daí o que é engraçado é que assim, pelo jeito os caras estavam fechando delação e daí deu em nada. O caso desapareceu, sumiu assim. Vale lembrar também que o João Santana, o grande marqueteiro do PT, falou na delação premiada dele que teve caixa 2 em todas as campanhas presidenciais do PT, inclusive que ele recebeu em caixa 2, em uma parte viu os vis Cornic, que foi como ele foi preso e tudo mais. Então assim, nessas coisas de publicidade, os caras lá, é longo o negócio, cara. É um esquema muito longo que os caras têm, é muito dinheiro estranho, já tem um monte de gente implicada nisso, já tem nomes que escapam, assim. O Fernando Pimentel já escapou tanta coisa, cara. É incrível como esse cara conseguiu terminar o mandato dele de governador, uma pataquada gigantesca lá no estado de Minas Gerais. Mas isso aí já tem um histórico, já tem conexões interessantes. Então isso pode ser, na verdade, um desdobramento, pode ser uma ponta de lança, pode ser um cabelo
de um cachorro muito maior que a gente pode descobrir lá na frente. Tem um potencial enorme isso aqui. E é bom contextualizar isso, sabe? Porque essa é uma das coisas que o Sérgio Moro falou, que ele ficou impressionado assim com o esquema do Petrolão. Ele percebeu, olha, escuta, o mensalão continua acontecendo mesmo durante as investigações, e o Petrolão estava sendo costurado assim durante o julgamento mensalão. Então os esquemas continuavam. Quando o mensalão foi descoberto, continuou. Então assim, só porque esse negócio todo da Pepper lá atrás, e o dinheiro do Pimentel, e de coisa de bunker eleitoral lá atrás foi descoberto, e um monte de coisa do PT, só porque isso foi descoberto, não quer dizer que parou, ou que, e especialmente pelo fato que basicamente ninguém se ferrou, você imaginaria que o negócio continua. Então isso aqui pode ser um desdobramento, pode ser uma coisa lá na frente, pode ser o 2.0, pode ser na frente, pode ser a empresa lá na ponta, não sei. Mas coisas muito interessantes podem vir disso aqui, se o MPF fizer uma investigação boa, e especialmente se o TSE for para cima. O que também é bem questionável, porque vale lembrar que o TSE inocentou a chapa Dilma Temer por muita propina dentro da campanha, inclusive com as delações do João Santana, pelo argumento de que, e eu não tô zoando, porque tem vídeos lá atrás explicando isso, pelo argumento de que condenar seria muito complicado, e que daí teria que investigar as outras campanhas da Dilma e as outras campanhas do Lula e tudo mais, e isso seria um puta trampo, então, como já foi, a gente inocenta. Isso foi basicamente o argumento do teste do Tribunal Superior Eleitoral, então assim, vai saber se isso vai dar em alguma coisa ou não, mas tem um potencial bem divertido aqui, da gente descobrir se isso tinha outras agências envolvidas, se o que tinha, se o que não tinha, e vale lembrar que o fato de que tem coisas desaparecendo, certo? Você tem os sócios dessas empresas apagando coisa do perfil deles, tem site desaparecendo, tem um monte de coisa, isso aí pode configurar prisão preventiva, então assim, a gente pode ter algumas semanas muito interessantes no futuro, porque isso aqui, se dá uma denúncia, no que eu conversei com o pessoal aí, já é caso pra você dar prisão preventiva, atrás do cara e fala, bicho, ó, você tá apagando coisa, então vamos investigar, você tá aqui, porque é destruição de provas, né? Claro, você teria que ter denúncia, você já teria que ter uma ação penal em cima disso pra coisa começar a andar, mas, gente, vamos andar logo, porque estamos em eleição, né? Escuta, tem que cair pressão em cima disso aqui. Mas agora que a gente já falou sobre o esquema, sobre algumas das implicações legais e tudo mais disso, vamos conversar sobre o resto, certo? Sobre as outras coisas que a gente pode inferir disso aí, outras coisas que a gente tem que chamar atenção. Primeiro, a flagrante incompetência da mídia geral em reportar isso aqui. Porque assim, quais que são as páginas que estão explicando isso bem? O Ilisp fez uma postagem muito boa explicando isso, legal. Tem alguns outros veículos também, o Spotnix, que ajudou a gente com essas informações, também tá cobrindo, a gente tá cobrindo aqui, mas assim, cara, cadê o resto da cobertura? Cara, tá tudo na internet, assim, se a galera, por exemplo, assim, não querendo desmerecer o Ilisp, mas não é empresa, não é um negócio assim, uau, gigantesco. Se os caras conseguiram montar isso num domingo, quer dizer, cadê a redação dos grandes jornais para fazer um negócio? Cadê? Nada, assim, e o que é curioso também é, vamos comparar com quando aconteceu com o MBL, ok? Não tentando defender o MBL, mas ó, quando saiu o negócio lá do MBL, não, porque tem já uma rede de fake news orquestrada, misteriosa e assombrosa pra fazer não sei o que, influenciar e manipular as pessoas, olha só, foi desvendado, a direita exposta. O negócio de jornal cagando por cima, repassando um monte de coisa errada, inclusive não se retratando quando cometia erro. Cara, foi um dilúvio de pressa dos caras voando pra fazer isso. Agora, quando a gente tá vendo a cobertura dos jornais agora, da mídia agora, você olha assim, os caras tão cobrindo, mas tá um negócio assim bem assim, sem vontade e... Cara, uma regra... Porque assim, o negócio do MBL, o Facebook nem colocou os dados no negócio. A gente não sabe exatamente o que aconteceu. E não tinha, assim, gente, como no caso agora que tá sendo do PT, que admitiu ser paga. Não tinha todo esse errado, não tinha o aplicativo, sabe? Ninguém pegou assim, o aplicativo fake news, CIA reptiliana do Sérgio Moro treinado. Ninguém pegou o aplicativo. Cara, tem um aplicativo do negócio que do PT tem todo o negócio feito. E... Entendeu? É um enviesamento bem... cara, é difícil defender esse negócio. Sabe, eu sempre tento ficar assim... Não, vamos pensar, vamos ver se os... Porque pode ser só incompetência, pode ser... Não sei o quê. Não, só ele fala, cara, tá difícil, sabe? Mesmo tentando ser caridoso, mesmo tentando ter boa vontade com os caras, é difícil você olhar pra diferença de cobertura desses dois e falar, não, jornalismo balanceado. Escuta, não dá. E outra coisa interessante de notar é a própria estrutura do esquema e o que eles tiveram que fazer. Quer dizer assim,
Cara, o PT já teve esquemas de corrupção mais massas que isso, né? Pra quem já fez mensalão, pra quem já fez petrolão, você tem um esquema com aplicativo na App Store pra pagar blogueiro pra propaganda política ilegal por R$ 1.500 por MEI. Sabe, você olha e fala, cara, assim, como eu falei antes, isso pode ser só um pelo de um cachorro muito maior que vai vir morder tua canela lá na frente. Pode ser, eu não tô subestimando os caras. Mas quando você olha pra isso, você fala... Pô, PT, você já foi melhor, né? Vocês já foram mais. Uau, né? Declinou a coisa agora, né? A trajetória da carreira tá meio estranha. É muito. É curioso você ver um esquema assim desses. Claro, a gente pode ainda ter vários esquemas pela frente, a gente pode não, eu diria que é quase uma certeza, né? Mas tem várias outras coisas, mas você vê isso, é meio assim. Gente, vocês tiveram que confiar em Twitter. Tipo, vocês não estão trazendo assim militância, treinado, um negócio, uau, assim, os caras que são soldado mesmo. Vocês tiveram que buscar lá longe. Isso indica, não tô dizendo que prova, demonstra, é fato, mas indica um certo desespero e uma certa falta de quem ir atrás. Se os caras tiveram que ir pra lá e ainda, como eu falei, você teve que fraudar os caras, quer dizer assim, não, vocês não estão fazendo propaganda pro PT, não é propaganda assim, Lula livre e tal, porque tem muita gente que tava trabalhando ali no meio que de fato era, Lula livre e tal, quer dizer, vocês tiveram que falar, não é propaganda partidária eleitoral ilegal do PT. É assim, a gente tá querendo assim ajudar pautas de esquerda. Teve que enganar, quer dizer, basicamente a tua própria base pra trabalhar pra você. Isso indica que a marca tá meio queimada na praça, cara. Isso aí é uma daquelas coisas que você olha e fala, cara, se vocês estivessem mandando bem pra caramba, não ia ter que estar fazendo esse tipo de coisa, sabe? E assim, um comentário final sobre esses blogueiros que estavam sendo pagos, porque tem uma crítica que eles têm que receber, que eles não estão recebendo de maneira geral, e tem críticas sendo feitas que eu acho que elas não procedem, porque assim, tem muita gente falando, mas o cara era militância paga. E daí? Qual é o problema de você ser pago pra defender uma coisa que você acredita? Esse canal é o meu trabalho. Eu sou pago pelo YouTube, por doadores, por patrocinadores aqui no canal, pra defender libertarianismo. Qual é o problema? É o que eu acredito, entendeu? Eu posso discordar de ideias de esquerda, eu posso discordar dessas pessoas de esquerda, mas, cara, se é uma coisa que você honestamente acredita sendo pago, tá bom. É bom até que, de repente, o cara abre uma empresa e percebe que imposto é roubo e o Estado é uma gangue, que é muito chato você ter uma empresa e vai o cara vir libertário. Não sei. Mas, assim, não tem nenhum problema nisso. Eu não entendo como isso seria uma crítica. Eu entendo que seria uma crítica se o cara é um hipócrita, assim. Se o cara falar, eu não acredito em nada, eu acredito em dinheiro na minha conta. Estão me pagando aqui pra defender candidato condenado, presidiário e tal, e pra falar coisa que eu acho que tá errada, mas vocês estão me pagando, então eu vou lá. Não, aí esse cara é um hipócrita, nossa, isso aí... Mas assim, se o cara de fato acreditava, qual é o problema? É crime eleitoral. Mas honestamente isso aí não dá nada na lei eleitoral. Porque a crítica, na verdade, deveria ser feita à lei eleitoral. Porque no que isso aqui vai dar? Multa. É isso. Porque assim, a lei eleitoral é bunda mole pra caramba pra proteger político grande e dura pra caramba pra ferrar com um candidato pequeno e partido pequeno. Porque assim, só olha a burocracia pra você abrir uma campanha. Cara, só olha a burocracia agora pra candidato tentar anunciar no Facebook. Não, porque tem que ter não sei o que, tem que ter o registro, em boleto, porque você tem que ter um perfil, pá. Nem o Facebook direito tava entendendo o que era pra fazer. E daí você olha pra regulação toda e você percebe, isso aqui foi feito pra reduzir o poder de internet pra favorecer politicão antigo da velha política que compra voto, tem associação, tem não sei o que, tem um puxador lá e tudo mais. Você olha e fala que esse político não é trouxa pra fazer lei eleitoral, né? Sabe? Isso você olha, tá... Ou mesmo agora que nem o Alckmin querendo fazer reforma política pra ferrar com um partido pequeno pra salvar o PSDB. Agora você olha assim, lei pra punir mesmo quando faz. Por exemplo, campanha política antecipada. Cara, quem se ferra por isso? Assim, como é que você se ferra nessa lei? Você fala o seu número fora do período. Fora isso, dane-se. Você pode fazer o que você quiser. Tanto que, eu te faço uma pergunta. Quando que o Bolsonaro e o Lula não estiveram em campanha nos últimos 4 anos? Quando eles estavam dormindo, entendeu? E não dá nada. Isso aqui que tá acontecendo, isso aqui vai dar uma multa. É isso. Eu ficaria surpreso se essa multa fosse mais do que R$1 milhão. Então, no fim das contas, pode até valer a pena, sabe? Isso aqui não vai dar prisão, isso não vai dar cancelamento de candidatura. Que nem eu falei lá atrás, o TSE não cancelou a candidatura da Dilma e do Temer porque ia ser um trampo grande demais fazer isso. Então, assim, é crime eleitoral. Assim, a crítica maior seria assim, vocês estão enganando os seus seguidores. Essa que seria a crítica um pouco maior pra fazer, mas esse crime eleitoral, você deveria mesmo criticar a lei eleitoral por não ser duro o suficiente com isso ou nem investigar suficientemente essas porcarias. Agora, a crítica mesmo que tem que ser feita é assim, não tem problema
Eu digo assim, eu não tenho nenhuma crítica pra fazer a você. Se um candidato ou um assessor dele vem e fala, olha, o governador tal está concorrendo à eleição e ele gostaria de contratar você para fazer essas pautas para defender ele vai te pagar aqui. Tá. O que tem problema é assim, olha, nós somos de uma agência que você não sabe de quem é, e a gente vai te pagar pra defender essas pautas de esquerda em que a gente vai passar pra você e a gente tá coordenando com várias pessoas, mas eu não vou te falar pra quem eu trabalho nem da onde esse dinheiro vem, e você aceita. Entendeu? Uma coisa é você comprar alguma coisa no Mercado Livre por um preço que tá perto do preço de todas as outras coisas e depois descobre que o produto é roubado. Outra coisa é você ver um anúncio lá com um preço super... Ou sei lá, alguém fala assim, ô cara, quer comprar um negócio? Quer comprar uma TV aqui é R$300. Onde que você encontrou? Ah, caiu de um caminhão. Ah, vou comprar, parece... Isso é diferente, entendeu, bicho? Cara, você vai se meter com política? Assim, eu tô nisso agora. A galera que trabalha comigo tá nisso agora. Você vê uns negócios que você fala... Entendeu? Já tentaram me sondar pra uns negócios que você olha assim e fala, ah, não. Tipo, não, é muito fácil, entendeu? Qualquer pesquisinha boba de CNPJ. Tipo, quem que tá te contratando? Uma MEI. Pera. Qualquer pesquisinha boba dessas já ia ser o suficiente pra você olhar e falar, escuta, tem uma coisa aqui. A crítica que tem que ser feita é isso. Cara, vê alguém te contratar pra trabalhar, pra defender um monte de negócio, com um monte de petista no meio, de uma agência que você não sabe quem que é, de um dinheiro que você não sabe de onde veio, e você foi. Você tava meio que querendo, né, campeão? Sabe? Essa é a crítica real da coisa. Eu consigo entender como algumas pessoas podem, por inocência ou inexperiência, cair no meio disso. Todos? Não dá. Mas enfim, isso é o que a gente sabe até agora. Tem muitas informações saindo ainda, tem muita coisa pra gente descobrir, isso pode dar em várias coisas, ou, como deu no caso da Pepper, pode dar em vários nadas também. Mas vamos ficar em cima, e é curioso que a campanha tá começando agora e a gente já ficou sabendo disso, eu fico curioso pra saber o que a gente vai saber mais além durante o processo todo. Mas... se você curtiu o vídeo, deixa o seu curtir lá, isso aqui ajuda bastante. Inscreva-se no canal para mais coisas como essa. Inscreva-se lá no canal do Spotnix, que ajudou a gente com as informações aqui. Mas, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.